Bom, vamos lá, pessoal, tem bastante coisa hoje, tá? Eu não sei se eu vou conseguir esgotar os slides com vocês, infelizmente a gestão de tempo atrapalhou um pouco. Eu vou procurar ser mais rápido agora no começo, nós temos temas bastante relevantes hoje para trabalharmos, tá? Então, são temas aí afeitos, atinentes à responsabilidade socioambiental. Então, nós vamos trabalhar com exemplos, os casos, né, Mariana, Brumadinho, que aconteceram, e vou procurar retratar aos senhores os principais pontos sobre esses desastres, né? Eu fiz elenquei, digamos assim, um rol dos principais problemas socioambientais no nosso país. Então, vocês vão poder acompanhar depois. Mas a ideia é essa, nós passarmos aqui para fechar, trabalhar com um tema desse, que é um dos mais importantes dentro do direito ambiental, né? Então é uma aula densa, que tem bastante conteúdo, mas eu não sei se eu vou conseguir esgotar por conta do horário. Então, vamos dar sequência. Bom, sustentabilidade, então, só para dar um conceito inicial, na capacidade de sustentação ou conservação, né, do processo ou sistema. Então, sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Então, veja, essa é a lógica, né? Qual é a lógica? Você tem como obrigação cuidar do meio ambiente, como obrigação fazer com que as normas funcionem, com que as empresas, as pessoas, os governos estejam cumprindo efetivamente essas normas, né? Nível satisfatório, portanto, de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Então, para conquistar tais resultados, é necessário um planejamento, bem como o entendimento de que os recursos são finitos, ou seja, o dinheiro não existe, os recursos naturais não existem para sempre. Então, veja, você abrir jornal e ver que a floresta amazônica, de um ano para o outro, tá, aumentou a degradação em 50% do ano base anterior, ano calendário anterior, é uma informação muito grave, né? Mas depois, quando não tiver mais floresta, não adianta reclamar, certo? Então, tripé da sustentabilidade, social, ambiental e econômico. O que é social? As pessoas e as condições de vida, educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. Ou seja, você tem o entorno, toda a sociedade civil. Ambiental são as normas, os recursos, o planeta, como tudo é utilizado, né? E econômico, produção, distribuição no consumo dos bens e serviços, né? Deve ser considerada a questão social e ambiental. Temos, já comentei com vocês, com os senhores, sobre, eu fiz uma análise, estudo de caso da empresa Verte, né, dos calçados, questão de sustentabilidade do processo produtivo, então são as empresas verdes, né, questão do meio ambiente, do consumidor, então, afeito a essas práticas sustentáveis. Bom, o direito ambiental na Constituição. O Supremo classifica o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, né? E acarreta a aplicação da máxima efetividade e da característica da relatividade. O que é máxima efetividade? As normas precisam cumprir ao máximo o efeito, aquilo que foi programado, aquilo para o qual ela foi positivada no ordenamento jurídico. Então, fomentando, obviamente, o desenvolvimento sustentável. Deriva da natureza jurídica do direito fundamental ao meio ambiente o princípio do mínimo existencial ecológico, assim como os demais direitos fundamentais, apresenta um núcleo rígido intangível, que não pode ser substituído e garantido pelo poder público, né? Não se trata de viabilizar apenas a sobrevivência, mas a sua existência digna e com qualidade de vida. Então, veja, é um direito fundamental a dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 3º da Constituição, né? A administração são inúmeras as consequências, analisando o meio ambiente no sentido lato, vasto, né, a todas as espécies, natural, artificial, cultural e urbano. Então, temos várias espécies. Dessa forma, o Poder Judiciário impõe a implementação dessas políticas públicas, que são medidas que visam fomentar, trazer à tona aí alternativas, plano de governo, fomentando uma ou outra iniciativa, né? Em se tratando de violação do mínimo existencial, não há que se falar nesses princípios orçamentários, reserva da discricionariedade na escolha das políticas públicas e as teses da Fazenda são relevantes aos olhos do Judiciário. Ou seja,
que tem que analisar e ver o governo o que funciona, tá? Essas ações impostas ao poder público são positivas e negativas, gerando obrigações de fazer e de se abster de não fazer. Então, o dever de agir não é mais importante que o dever de se abster, de abrir mão de não fazer nada. O artigo 225, parágrafo 1º, impõe um conjunto de deveres impostos ao poder público: preservação e restauração, promoção do manejo ecológico, manutenção da integridade do patrimônio genético, fiscalização das entidades que tutelem esse material, definição de espaços protegidos, né, exigência de estudos ambientais para instalação da atividade, controle de substâncias, promoção da educação ambiental e proteção da fauna e da flora, dos animais, né, e das plantas. Então, essa é a lógica. Então, veja, o legislador da Constituinte, quando da positivação das normas do meio ambiente, procurou trabalhar com esses conceitos de forma a ter uma proteção, uma tutela bem condizente e efetiva. Então, é notório que se apresenta uma modalidade exemplificativa, né? Essa educação ambiental foi regulamentada pela Lei também 9795 de 99 e apresenta alguns deveres ambientais de origem não do poder público, mas da coletividade, como reparação do dano ambiental, nas 3 esferas: civil, administrativa e penal. Então, em que pese, apesar dos deveres ambientais acarretarem imposições sobre a coletividade, deve colaborar com a defesa do meio ambiente como direito fundamental. Naturalmente, quem viola o dever de colaborar deve ser sancionado, ou seja, tem que ser punido. Então, veja, uma empresa comete algum crime, tem alguma evidência, algum fato público e notório sobre um dano, nesse caso Mariana Brumadinho, que o Brasil todo ficou sabendo, obviamente, claramente, que a oportuna responsabilização civil deve ocorrer, né? O STJ, então, fixou essa tríade de responsabilidade. Bom, temos um julgado aqui importante, enunciado, né, embargos de execução, auto de infração lavrado em razão de um dano, necessidade de demonstração de responsabilidade subjetiva. Quando nós falamos em responsabilidade subjetiva, a responsabilidade subjetiva é aquela que depende da existência de culpa, ao passo que a objetiva é aquela que independe da existência de culpa, né? Então, foram impostos embargos à execução, objetivando a anulação desse auto de infração lavrado por Guapimirim, né, por danos ambientais de óleo diesel à hora embargante. A sentença de procedência desses embargos foi reformada pelo TJ do Rio e pelo fundamento de que o risco dessa atividade e ao causar danos consubstancia o nexo causal, ou seja, esse liame, essa ligação, não havendo por conseguinte que se falar em ilegitimidade da embargante, para figurar no polo passivo do auto de infração. Então, conforme assentado pela segunda turma, a aplicação dessas penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil, mas deve obedecer sistemática da teoria. Então, veja. Então, quando você fala em responsabilidade penal, você fala se houve um crime ou uma contravenção, administrativa se houve uma infração ambiental, e a civil, o dano. Veja, a obrigação de indenizar de natureza pecuniária, ok? Beleza, então, é um mecanismo processual, né, a responsabilidade ambiental, para fins de responsabilização. Então, no direito brasileiro, se caracteriza por ser um caráter objetivo, solidário e independentemente. Então, essa é a lógica. O direito brasileiro, quando você fala em dano ambiental, independe de culpa, tá? Claro que você fala isso, mas e a criminal? A criminal depende de culpa, depende de omissão, que vai ser efetivamente aferida pelas autoridades, vai ser instaurado um inquérito civil, o promotor de justiça vai analisar as provas, os meios probatórios, vai ver se existem elementos, né? Um fato típico, antijurídico, culpável, punível, etc. A teoria lá do fato típico, tudo mais, né? Então tem que ver se estão aqueles elementos presentes. Bom, a responsabilidade civil ambiental, ela é, portanto, objetiva, tá? Então tem obrigação de indenizar, mas a responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano, responde subjetivamente pela degradação causada pelo transportador. Então, veja, sem discussão nenhuma, responsabilidade civil, objetiva, beleza. Responsabilidade administrativa, ela é subjetiva, assim como o é a penal.
depende da comprovação de culpa. Então, a única que é objetiva é a responsabilidade civil, beleza? Tem algumas exceções, alguns temperamentos, assim, digamos, né? Como a responsabilidade por dano nuclear, que daí já a parte por uma questão que aí não tem discussão, tá? Ainda com relação à responsabilidade ambiental, com o intuito de responsabilizar aquele que provoca danos ao meio ambiente, nós temos o meio ambiente urbano, que é o caso da poluição sonora. Veja, o que é uma poluição sonora? É uma poluição auditiva. Então, por exemplo, se você pegar em época de eleição e tiver lá fazendo uma campanha enorme, fazendo barulho até tantas horas, etc., você já está violando, porque tem um meio ambiente urbano, você tem algumas normas que o plano diretor estabelece, a lei orgânica, a própria lei das eleições estabelece e define como pode, o que é permitido, o que não é permitido. Então, se você viola, você está em desconformidade também com esse meio ambiente urbano, com essas normas de proteção, tá? Então, veja, como o leque é grande, você só pensa no meio ambiente e natureza, mas ele vai além de só natureza, tá? Então, a responsabilidade civil por danos ambientais, ela é objetiva, né? É responsabilizado sem necessidade de comprovar culpa ou dolo, a intenção, e a teoria do risco integral é a base para essa responsabilidade, que implica que quem causa o dano deve repará-lo, independentemente de ter agido com dolo ou culpa, tá? Portanto, responsabilidade objetiva, agiu com culpa ou dolo e intenção de ser responsabilizado. A teoria do risco integral, quem causa o dano, independentemente da intenção ou culpa, e assume essa responsabilidade. Então, uma empresa que polui um rio é responsabilidade objetiva, mesmo que não tenha agido com a intenção de poluir, mas sim por negligência ou imperícia. Um proprietário de uma área degradada também pode ser responsabilizado, mesmo que não tenha participado diretamente do dano, desde que a degradação tenha ocorrido em sua propriedade. Então, vejam, aconteceu o dano na propriedade, ele pode ser responsabilizado. E quando nós falamos em uma propriedade, o que acontece? Nós temos uma obrigação propter rem. O dano ambiental é inerente à propriedade. Então, veja, aconteceu um dano, a pessoa pega, aliena, vende o imóvel a uma outra pessoa. Esse novo adquirente, né, esse novo comprador, ele continua responsável por aquele dano. Então, porque ele acompanha a coisa e não o titular da propriedade. Então, por isso que a obrigação propter rem inerente à coisa. Então, diferença com a responsabilidade administrativa ambiental. É importante notar que essa responsabilidade administrativa ambiental, ela é subjetiva. Então, para que um sujeito seja punido administrativamente por dano, é preciso comprovar a culpa ou dolo do infrator, além do nexo causal da conduta e do dano. Então, veja, tem que ter os elementos com culpa, dolo, dano, etc. Aí, e o resultado, você tem a questão da comprovação. Então, civil ambiental é objetiva e a administrativa exige culpa ou dolo além do nexo causal, tá? Competências legislativas. Então, veja, pessoal, quando nós falamos em responsabilidade ambiental, nós temos as competências que estão positivadas, previstas na norma, na Constituição. Então, competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente à União e Estados, além do DF, né, que podem tratar sobre o tema. Então, veja, uma competência concorrente, artigo 24, incisos 6, 7 e 8. Então, no exercício dessa competência, deve ser observada esses procedimentos, o interesse local, regional ou nacional. Quando, supletivamente, subsidiariamente, a competência municipal, ela contra, no artigo 31, compete ao município legislar sobre direito local, né? Sabemos que o artigo 24, a competência legislativa concorrente não fala do município, o município não está positivado, mas tem algumas matérias ambientais, como responsabilidade ambiental, por dano ambiental, etc. Mas se for local, você faz o comando com os dois dispositivos e o município pode trabalhar, tá? Então, competência legislativa concorrente, privativa águas, energia, jazidas, minas, outros recursos minerais, atividades nucleares de qualquer natureza, né? Essas hipóteses de inconstitucionalidade estão determinadas pela repartição como inconstitucionalidades formais.
nessa invasão da competência da União para editar normas gerais sobre proteção ao meio ambiente, né? Então, competência legislativa, artigo 24, 6A, 8 e 25 e 30. É concorrente da União, Estados e DF. Veja, está tudo interligado. A União estabelece leis gerais. O meio ambiente do trabalho é uma matéria privativa da União. Estados e DF, existindo lei federal, podem suplementar. Então, aspecto não regulamentado. E, inexistindo lei federal, legislam plenamente para atender às suas peculiaridades. Ou seja, quando você não tem nenhuma vedação, eles vão lá, tomam a dianteira e fazem tudo o que precisam, tá? Municípios legislam, portanto, sobre assuntos de interesse local, como eu havia comentado, inciso 1, e suplementam a legislação federal e estadual naquilo que couber, ok? Então, é uma situação pontual, regional, ali, local, então o município vai agir, vai interferir, vai trabalhar, tá? Então, competência ambiental na Constituição para executar as leis 23, 3 a 7, ok? Fiscalização, preservação, licenciamento ambiental e tombamento. É comum, União, Estados, DF, municípios, então poder de polícia, tombamento cumulativo. Então, o que é tombar? Quando você fala, tem um determinado prédio, que é uma, digamos assim, uma fachada antiga, ele remete à história, né, daquela cidade, daquela civilização, daquele povo, né, aquela civilização, etc. Aí o que acontece? Você não pode, em hipótese alguma, mudar a fachada. Porque você está descaracterizando um prédio que teoricamente é público, ele é um patrimônio da sociedade, daquela comunidade. Isso, aí o que acontece? O poder público, para evitar, digamos assim, essa descaracterização, a pessoa pega, compra um prédio desse, geralmente eles são muito bem localizados, no centro das cidades, etc., né? São prédios centrais, e fala, nossa, às vezes um prédio desse daqui, dá para fazer um banco, dá para fazer o que eu quiser, que geralmente são prédios grandes, né? Mas aí o poder público fala assim, olha, vocês não podem mudar, isso é um prédio histórico, é um patrimônio da comunidade. Então, veja, aqui é o meio ambiente urbano, tá? Que a gente está trabalhando. E vão lá e fazem o tombamento. Então, não pode mudar aquela fachada. Existem várias regras, né, sendo colocadas, sendo positivadas, e que impedem efetivamente uma troca, tá? Beleza. Então, leis complementares regularão essas questões entre políticos na competência. Bom, princípios do direito ambiental. Quando nós falamos em princípios do direito ambiental, pessoal, nós pensamos no quê? Naquelas regras, naqueles preceitos que fomentam o direito ambiental, estabelecem os comandos que nós precisamos observar, ok? Então, originados na Constituição Federal e na Declaração de Estocolmo do Rio de 92, que é também conhecida como ECO 92, força vinculante obrigatória, alto grau de generalidade e abstração, tá? Então, veja, o que é isso? Grau de generalidade e abstração. Então, eles procuram trabalhar com comandos gerais e abstratos. Muitas vezes não é inerente a uma situação concreta, mas eles dão a tônica, eles dão a diretriz, o norte, para que em uma situação real você use de seus preceitos, de seus ensinamentos e aplique a lei ali no caso concreto, né? Esses princípios ambientais são utilizados pela jurisprudência para análise de casos concretos, como o rompimento da barragem de Brumadinho, com fundamento nesses princípios do direito ambiental, né? E a competência do juízo do local para análise dessas ações populares envolvendo o ocorrido. Então, a definição do foro competente para a apreciação da ação popular, o direito ambiental reclama a aplicação da analogia da regra prevista na Lei de Ação Civil Pública. Então, mostra esses princípios que está em conformidade com esses princípios do direito ambiental e assegura a apuração dos fatos em maior proximidade com o local do dano, né? Revelando uma maior capacidade de colher provas de maneira célere e examiná-las no conteúdo da produção, ok? Então, veja a importância dessas questões. Então, fazendo aqui um panorama,
princípio do desenvolvimento sustentável, equilibrar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, precaução, prevenir danos ambientais em situações de incerteza científica, veja, não sabemos ainda os elementos que nós temos, vamos dizer assim, o nosso corpo analítico, vamos dizer assim, ainda não consegue precisar o que está acontecendo, né? Princípio da prevenção, danos antes que ocorram, então você já vai prever, você já tem certeza. O princípio do poluidor-pagador, responsabilizar o poluidor pelos custos da degradação ambiental. Então, veja, vai acontecer uma degradação ambiental, vou dar os custos, e o princípio da participação pública, garantir a participação cidadã nas decisões ambientais. Então, veja, a comunidade, as pessoas precisam estar participando dos debates, daquilo que está efetivamente acontecendo, é essa a tônica, ok? Então, o princípio do indúbio pró-natura, o pró-ambiente, busca a máxima efetividade do meio ambiente como direito fundamental a ser tutelado, ainda que haja dúvida razoável quanto ao caso concreto. Então, em caso de dúvida ou incerteza científica, deve prevalecer o entendimento que predomine a preservação e proteção dos bens ambientais, garantindo a manutenção da fonte de recursos para que a humanidade sobreviva dignamente. Então, veja, essa é a lógica. Tem que procurar fazer com que haja esse equilíbrio, né? Então, o Código Florestal traz uma averbação que a reserva florestal é uma condição para a prática de qualquer ato que implique transmissão, desmembramento ou retificação da área do imóvel, previsto na Lei 4771 de 65, e esse entendimento trazendo aqui para uso capião o princípio do indúbio pro natura. O que é o princípio do indúbio pro natura? Havendo uma dúvida, havendo alguma questão que você não sabe ainda ao certo, sempre pensar, na dúvida, pró meio ambiente. Na dúvida, eu vou aplicar a norma que mais proteja o meio ambiente, que mais traga ali um caráter protetivo, tá? Então, o princípio do indúbio pro natura, a favor da natureza, situações de incerteza, as decisões devem ser tomadas, portanto, em benefício do meio ambiente. Princípio da prevenção. Veja, o princípio da prevenção, eu vou prevenir algo que eu sei que vai acontecer, ok? Ótimo. Então, prevento, evento certo, fundamento estudos ambientais. A principal diferença entre o princípio da prevenção e da precaução é que naquele, ou seja, no da prevenção, há risco certo, ao menos conhecido, concreto. Eu sei que vai acontecer. Eu já mapeei, eu estou sabendo que está para ocorrer, né? O principal instrumento é o estudo de impacto ambiental, 225, parágrafo 1º, inciso 4, que ele é um estudo, elaborado, visando impedir que aconteça um dano, tá? Visa a mitigação do dano e a não ocorrência dele, resulta na imposição de condicionantes durante o procedimento administrativo de licenciamento ambiental. Quando nós falamos, pessoal, em licenciamento ambiental, o que é o licenciamento ambiental? Nós temos antes de uma determinada obra grande que vai vir, etc., você precisa de uma licença, um documento que autoriza, que legitima a instalação, a operação, a localização daquele determinado empreendimento. Prévia de instalação e operação, é o PIO, né? Licença prévia de instalação e licença de operação. São 3 as licenças que existem e que nós precisamos observar, né? Qualquer empreendimento que for precisa seguir à risca isso. Então, ocorrência do dano certo, aplicação do princípio da prevenção, grave dano ou lesão irreversível é passível de ocorrência, por exemplo, num caso de contaminação. Então, o estabelecimento desse procedimento que torne menos eficiente a proteção, equilibrado quanto às atividades de mineração, afronta o artigo 225, não observando o princípio da prevenção, tá? É formalmente inconstitucional essa subversão lógica sistêmica das normas nacionais, a dispensa e o licenciamento simplificado para atividades de lavra a céu aberto, né? A dispensa e a simplificação, essas atividades de mineração, esvaziou o procedimento do licenciamento, no artigo 24. Então, o estabelecimento de procedimento do licenciamento estadual, que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado, quanto às atividades de mineração,
afronta o artigo 225, por não observar o princípio da prevenção. Menos eficiente. Então, veja, você não pode trazer menos proteção. Então, veja, uma atividade de mineração, você precisa de uma licença. Eu sei que tem a ANM, a Agência Nacional de Mineração, o antigo DPN, eu não me recordo agora. Toda a lavra que você vai fazer, de recurso, de jazidas, etc., você precisa ter as competentes licenças. Caso você não tenha o direito de extrair nada, porque vai dar problema, vai parar, vai trazer um monte de questões ali que travam a exploração. Gera multa, gera um monte de coisa, então veja, é complicado. Então, o que está falando aqui nesse julgado? Falando, olha, você pegar e você flexibilizar esse tipo de procedimento de análise, você enfraquece a proteção ao meio ambiente. Então tem que ser algo que não enfraqueça, né? Esteja em consonância com essas normas. Bom, princípio da precaução. Como é que funciona, então? Dano cientificamente incerto, mais inversão do ônus da prova, mais indúbio pró natura, em dúvida pró meio ambiente. Na declaração do Rio e no texto constitucional, né? Provocar a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? A mesma coisa que é uma regra que existe no Código de Defesa do Consumidor. Então, a inversão do ônus da prova. Veja, você joga a prova à parte contrária. A parte contrária que tem que efetivamente provar o contrário, né? Essa é uma regra muito importante. Dando ao empreendedor a incumbência de comprovar e não causar degradação, sob pena de ser obrigado a cumprir condicionantes, mesmo sem haver certeza dos resultados que acontecerão. Então, precaução, impactos ambientais desconhecidos e prevenção, impactos ambientais conhecidos. Tá? Súmula 618 do STJ. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Então, você inverte, tá? Então, veja, a Vale lá, no caso, tem que provar que o que ela fez estava certo. Então, você inverte, você joga a dor de cabeça para ela. Prova o contrário, então. A autoridade pública fala assim, prova que vocês estavam certos, que vocês seguiram as regras da barragem, né? Que vocês aplicaram aqueles comandos, o laudo que tinha constatado que tinha uma externalidade ali. Prova para mim, vocês têm que provar. Tá? Então, essa é a lógica. Então, olha que súmula importante. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Tá? Então, gravem isso. Bom, a doutrina aponta essa possibilidade de restar proibido o início de uma atividade por aplicação do princípio da precaução, mesmo não havendo qualquer certeza científica, bastando que haja probabilidade de danos graves ao meio ambiente. Então, tal princípio tem relação com o princípio do indúbio pro natura e com a inversão do ônus da prova, né? Então, veja, o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse princípio é extremamente relevante. O que é isso, pessoal? Você tem, sim, a possibilidade de crescer, economicamente falando. Então, veja, totalmente legítimo o direito de você ir e crescer. Então, veja, vou fazer uma ampliação no nosso país, vou obras, infraestrutura, legal, show de bola. Tem que fazer mesmo, super apoiado. Mas e cadê a proteção do meio ambiente? O que você está fazendo? Está protegendo o meio ambiente? Está degradando? Então, veja, é algo que precisa estar casado, né? Então, a ponderação entre o direito fundamental ao desenvolvimento e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É exigida como manifestação a necessidade do equilíbrio entre evolução econômica e preservação ecológica. Esse é o binômio, tá? O desenvolvimento, então, possui esse viés social, que exige a erradicação da pobreza, né? E para a repartição dessas riquezas e acesso ao meio ambiente. Então, a finitude da disponibilidade dos recursos, então, desenvolvimento contínuo e racional, e esse princípio está implícito. Esses princípios previstos orientam a interpretação das leis, tanto no direito ambiental como no âmbito administrativo, quanto no direito penal, porque o meio ambiente é um patrimônio e para essa geração e para as futuras, vem como um direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas que evitem o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente, né? Então, o princípio da cooperação entre os povos, proteção global do meio ambiente,
não há fronteiras quando se trata de meio ambiente, há um crescente reconhecimento da importância dos tratados e convenções internacionais sobre o assunto. Já falei com os senhores sobre essas convenções, né? A responsabilidade comum, mas diferenciada, sendo assim, aqueles países que são responsáveis por maior impacto devem proporcionalmente ser obrigados a promover medidas compensatórias mais efetivas para a tutela dos bens ambientais. O que são essas medidas compensatórias? Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, ter alguma contrapartida para mitigar o dano ali que eu ocasionei, né? Realização de audiências públicas capazes de tornar consonantes esse entendimento e a vontade, né, da participação comunitária do cidadão. Então, o dever da sociedade em participar dessa preservação, e é diferente do princípio da cooperação entre os povos. O que é o princípio da cooperação? Os povos precisam, na verdade, cooperar. O que seria isso? Veja, tem que ter, de uma certa forma, um juízo colaborativo, né? Então, eu preciso cumprir a norma. Nós precisamos estar falando a mesma língua. Quando você faz um consórcio público entre estados diferentes, olha, princípio da cooperação. Pessoal, Minas, São Paulo, Goiás, vamos fazer, essa obra vai dar certo, legal. Âmbito internacional é um projeto que vai ajudar todo o desenvolvimento da América Latina, vamos dizer assim. Então, vai fazer um projeto dessa envergadura. Essa é a lógica, ok? Beleza. Então, audiências públicas, de tornar constantes o entendimento dos tribunais e a vontade social, tá? Princípio da vedação ao retrocesso, o efeito cliquet. O que é isso? Imagina que como é que é feito isso para vocês entenderem? Eles fizeram uma analogia com os alpinistas que estão escalando, vamos dizer, o Monte Everest. Então, os caras vão lá, estão subindo, ele vai fincando, né, aquelas adaguinhas lá, tal, para grampear o progresso deles. Então, beleza, o cara está subindo, Chega uma hora, o cara está cansado. Só que ele fala assim, eu não quero voltar para trás. Imagina se vem uma geleira, vem alguma coisa, eu pego e volto para trás. Com todo esse progresso que nós tivemos, eu quero pegar e, né, parar e dali em diante. Aí ele vai lá e, fixa aquela adaga, aperta um botãozinho lá, alguma coisa, fixou. Então, isso é o efeito clique, é uma analogia que foi feita com os alpinistas. Então, no âmbito do direito ambiental, a mesma coisa. Houve um reconhecimento de uma norma, isso também no princípio dos direitos humanos, né? Que é um princípio valor-fonte da Constituição. Houve alguma evolução, houve alguma ampliação, você não pode voltar atrás, não pode retroagir. É nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Então, gravem isso. Efeito clique, então, dos direitos fundamentais. Presunção relativa de inconstitucionalidade, né? Máximo intérprete dos comandos. Então, o efeito clique deriva do som emitido pelos equipamentos do alpinista numa escalada rumo ao cume, ou seja, movimento para cima, né? E esse som de travamento do equipamento da catraca evita que na escalada, a cada avanço objetivo, ele retroceda nos seus objetivos e alcançar o ponto mais alto. Então, trazendo o efeito clique. O efeito clique para os direitos sociais consiste em dizer que seus avanços não poderão retroceder juridicamente, tá? Então, foi nesse sentido essa analogia que foi perpetrada, tá? Penalidades para quem não tem uma licença ambiental. Veja, a licença ambiental é seríssima. Imagina você estar operando sem esse documento. Claro que vai dar um problema, né? Então, como é que faz? Aplicação de multas. A falta de licença pode resultar em multas elevadas, que são calculadas com base na gravidade do impacto causado pela operação ilegal, né? Sanções administrativas. As autoridades podem impor sanções, como a suspensão das atividades ou o fechamento temporário permanente das instalações, dependendo da infração, do que está acontecendo. Processos legais. Em caso de danos ambientais significativos, como Mariana, Brumadinho, pelo amor de Deus, né? Podem enfrentar processos criminais que podem incluir penas de prisão e outras penalidades legais severas. O que mais? Obrigações de correção. Os infratores podem ser obrigados a realizar ações de mitigação ou restauração ambiental para corrigir os danos, né? Então, o que é uma ação de mitigação? Veja, preciso diminuir, houve o dano,
o que eu faço ali para tangenciar, para dar uma melhorada no ânimo ali do que aconteceu, tá? E monitoramento contínuo. Após a detecção da operação sem licença, as autoridades podem implementar um regime de monitoramento contínuo para garantir a conformidade futura com as regulamentações ambientais. Então, vejam, teve esse problema, vamos ficar no radar, vamos ficar vendo o que está acontecendo para não voltar a dar problema. Essa é a lógica. Então, essa é a questão do acompanhamento, tá? Então, responsabilidade do Estado por danos ambientais. Então, é uma tríplice responsabilidade. Então, o dano ambiental, modificações que atrapalham o equilíbrio ambiental, né? O meio ambiente é um conjunto de condições que regem a vida. Reparar ou prevenir um dano. Então, teve o dano, eu vou lá, pum, reparo, ou previno, evito, né? Tutelar e defender um meio ambiente sadio. Então, responsabilidade civil, reparar o dano. É de natureza objetiva, independe do ato ilícito necessário, desconsiderando a existência do dolo ou culpa. Teoria do risco integral, não há como afastar o dever de reparar o meio ambiente, tá? Então, aconteceu um dano, acontece. Conduta, dano, nexo causal, tá tudo presumido, é absoluta, tem que reparar, civil. É isso que está falando. Responsabilidade penal, repressão, ela é subjetiva. Considera-se a dolo ou culpa sem precisar de dano efetivo, bastando um descumprimento normativo. Une os atos ilícitos causados pela gente como fonte de prevenir e reprimir lesão ao meio ambiente. Essa primeira aqui, a civil, busca reparar o dano na maior medida ou irreparável pagará uma multa e não busca punir, mas reparar o meio ambiente. A responsabilidade administrativa fala da repressão do dano. E como é que funciona? Ela é subjetiva, né? Considerando-se a dolo ou culpa, você precisar do dano, bastando o descumprimento normativo. Então, veja, imputada para quem, por ação ou omissão, tenha concorrido com a incompatibilidade entre a conduta e o ordenamento, as tornando ilícitas, tá? Então, responsabilidade civil do Estado, como é que funciona? A gente vai entrar agora propriamente nesses casos. Então, vou fazer um panorama aqui com os senhores sobre esses preceitos iniciais de responsabilidade civil do Estado, dando essa tônica de como a doutrina trabalha, né? As principais regras, e depois iremos ingressar efetivamente na responsabilidade ambiental. Bom, então, independe de culpa ou dolo, a responsabilidade objetiva, a teoria do risco administrativo. O Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes, né? Teoria do risco criado. O Estado responde mesmo não havendo a conduta do agente, e no risco integral, mesmo diante de excludentes de responsabilidade. Então, responde, mesmo diante de excludentes. Quais são elas? Dano nuclear, dano ambiental, crimes a bordo da aeronave, ataques terroristas, responde mesmo diante de excludentes. Então, depende de dolo ou culpa, ok? A responsabilidade subjetiva é a teoria da culpa do serviço. Eu preciso ter a culpa, eu preciso dessa tônica, né? Diante da omissão, a culpa passa a ser subjetivo, devendo o particular comprovar que houve dolo ou houve culpa, tá? Então, um outro quadrinho aqui legal, tá? Obrigação do Estado de reparar esses danos, indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes atuando em nome do Estado causaram aos particulares, também chamada de responsabilidade extracontratual, não decorre do descumprimento do contrato. Nós temos aqui a teoria da irresponsabilidade. Os Estados não podiam ser responsabilizados, pois eram personificados pela figura do rei, que era a máxima que vigia, era aquela "the king can do no wrong", né? Ou seja, o rei não erra, tudo que o rei fala é correto, está certo, né? Então você lembra daquele filme lá, O Homem da Máscara de Ferro, lembra? Pegava, matava todo mundo, o cara ficou preso, um monte de crime acontecia. Imagina essa tônica. Esquartejava a pessoa, cortava a cabeça, enfim. Essa é a lógica. O Estado manda, tudo que eu falo está certo. Déspota, autoritário, sem possibilidade de democracia, de diálogo, ok? Teorias civilistas, a culpa do civil do Estado, o Estado ao indivíduo, a responsabilidade subjetiva do agente ter como requisito a culpa ou dolo do agente e o dano, né? A teoria da culpa administrativa, culpa anônima do serviço, a transição entre a teoria da responsabilidade ou culpa do agente e a teoria da responsabilidade objetiva, culpa da administração. Então, a responsabilidade por indenizar passa a ser do Estado
e surge uma dessas 3 formas de falta do serviço deve ser comprovada. Então, requisitos para caracterizar a responsabilidade: falta do serviço, inexistência, mau funcionamento ou retardamento, tá? Dá problema. E o dano. O dano se dá quando efetivamente acontece aquele problema, né? A teoria do risco. Então, quais são os requisitos? O fato do serviço, não é exigida a comprovação da culpa, dano nexo, relação entre o serviço e o dano causado. Teoria da responsabilidade objetiva. Obrigação de reparar o dano independentemente da existência de falta de serviço ou culpa do agente público. Então, risco administrativo. São excludentes a culpa exclusiva da vítima, a culpa de terceiros e o caso de força maior. O ônus da prova cabe sempre à administração, tá? Então, a administração tem um ônus, tem um dever de comprovar aquilo que aconteceu. Risco integral. Não existe excludente dessa responsabilidade. Então, a obrigação de indenizar ocorre mesmo que haja culpa exclusiva do particular. Basta que exista o evento danoso e o nexo causal, né? Eli Lopes defende que essa teoria jamais foi adotada no nosso ordenamento jurídico, tá? Quando a gente fala de responsabilidade objetiva do Estado. Então, diz que, em regra, o Eli, que é o mais tradicional, entende que não, tá? Então, risco administrativo, culpa administrativa, risco integral. A teoria adotada no Brasil, ou seja, a majoritária, aquela que é largamente difundida e sustentada como a principal, atos comissivos. Omissivos apenas quando houver uma relação de custódia, responsabilidade objetiva. A administração, portanto, tem a obrigação de indenizar a vítima por ato danoso e injusto que lhe foi causado, não sendo necessário a vítima provar culpa dos agentes ou falta do serviço. Então, para que surja a responsabilidade, é necessário que a vítima comprove que sofreu um dano e que ele é injusto, né? E que a vítima teve culpa. Então, a indenização fará uma amenização ou será excluída. Culpa administrativa, culpa pela falta do serviço, ou seja, atos omissivos. O que é um ato omissivo? Um ato que não foi perpetrado, que não foi praticado, né? Então, para que incorra a responsabilidade, é necessário que a vítima sofra um dano e comprove a falta do serviço. Então, uma culpa especial pela sua inexistência ou pelo mau funcionamento ou retardamento. São as situações que ensejam essa questão da culpa administrativa. Risco integral, modalidade extremada da doutrina, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e à iniquidade social. Então, a administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. Então, todo e qualquer dano. Espera lá. Então, veja, fala assim, a administração sempre está lascada, né? Então, cuidado, né? Temperamentos são importantes. Não admite excludentes. Quais são as situações? Então, veja, vamos dizer assim, o nosso ordenamento, ele, como regra, teoria do risco administrativo. Excepcionalmente, usamos a teoria do risco integral. Quais são as 3 situações? Veja lá. Então, existe sim no nosso ordenamento, quando dano nuclear, deu ruim lá, explodiu, Chernobyl, ferrou. Não precisa de nada. Dano ambiental, Mariana Brumadinho. Legal? Não tem nem o que falar. Né? E ataques terroristas também. Imagina um ataque terrorista? Então, são nessas 3 situações que vai ter responsabilidade do Estado. Então, guerra, essas coisas que estão acontecendo, a gente está vendo Ucrânia, Israel, Rússia. Então, imagina, estourou tudo lá, o Estado tem um monte de responsabilidade de tudo que está acontecendo. É óbvio que todas as normas de proteção de direitos humanos estão sendo violadas, nós estamos vendo N arbitrariedades sendo perpetradas, não tendo a devida sanção, né, o acompanhamento, mas isso, num momento oportuno, vai precisar ser apurado. Bom, o desastre de Mariana, 5 de novembro de 2015, foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil. O acidente ele foi provocado pelo rompimento dessa barragem do Fundão, usada para guardar os rejeitos do minério e ferro explorados pela empresa Samarco, né? Então, houve o rompimento dessa barragem e deu problema. Causou a destruição desse meio ambiente, a contaminação do rio, do solo e 19 mortos, tá? Então,
a barragem do Fundão não conteve os 55 milhões de metros cúbicos de lama que armazenava em seu interior e arrebentou. A lama chegou em apenas 15 minutos à pequena localidade de Bento Rodrigues, situada a 8 quilômetros da barragem, com uma população de 620 habitantes. Esta cidade desapareceu, né, soterrada pela lama, e hoje restam somente escombros daquilo que eram casas. Então, veja, todos nós acompanhamos e vimos que realmente foi um problema muito, muito grave, né? Muito grave do que aconteceu. Por 16 dias, essa lama seguiu o teto de 853 quilômetros no Rio Doce e atingiu as cidades ribeirinhas, né? Ou seja, aquelas no entorno, provocando escassez de água, diminuição da pesca, do comércio e do turismo. A lama chegou a essa bacia em 21 de novembro e os dejeitos se espalharam em 80 quilômetros, e prejuízo para todo mundo. 39 municípios de Minas e do Espírito Santo, onde moram 1,2 milhões de pessoas, habitam e viram suas vidas afetadas. Então, veja, 1,2 milhão de pessoas, mais de 2 mil hectares de terras ficaram inundados e inutilizados para o plantio. É muita coisa, né? Então, houve um dano gravíssimo. Então, principais distritos e municípios afetados por esse rompimento. Então, você tem Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz, Descalvado, Sem Peixe, São José do Goiabal, Pingo d'Água, Ipatinga, Ipaba, Naque, Periquito, Tumiritinga, Governador Valadares, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Almores, Colatina, Baixo Gandu, Linhares, tá? Então, tudo isso aqui, ó, até a cidade de Linhares, no Espírito Santo. Olha só, até o Espírito Santo chegou, tá? A gravidade dos efeitos, tá? Se estendeu de Minas, chegou ao Espírito Santo. Então, ok. Então, Samarco, o desastre, portanto, de Mariana. A Samarco é uma empresa brasileira de extração e beneficiamento desse minério de ferro, de 77, administrada pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton. Essa empresa gera 3 mil empregos diretos e cerca de 3,4 mil empregos indiretos, e lucro de 2,2 bi em 2014. Né? Inovou a exploração do minério, utilizando minerodutos, túneis para transportar esse material para as montanhas de Minas. A Samarco se especializou em fabricar pelotas de minério de ferro e alcançou 30,5 milhões de toneladas em 14. Então, para extrair esse minério, é preciso separá-lo e eliminar os resíduos. As empresas devem adequar esses dejeitos em barragens apropriadas. Após esse desastre, a empresa alegou que seguia rigorosamente as regras e estavam sendo inspecionadas constantemente. Há suspeita que várias licenças e as fiscalizações tenham sido aprovadas como troca de favor entre políticos e empresas interessados nas campanhas. Aí o que acontece? Você recebe dinheiro, você fecha os olhos, você não vê o que está acontecendo e bingo, dá problema. Né? A empresa foi multada pelo IBAMA em 250 milhões e só havia pago cerca de 1% desse valor em 2017. Tá? Então, 1% é a mesma coisa que nada, né? 2 milhões e meio. Então, teve multa, mas na prática, cadê o dinheiro entrando? Impactos ambientais do desastre de Mariana, então, foram tão severas, ainda buscam respostas para entender os efeitos dessa ação. A lama e os resíduos percorreram mais de 600 quilômetros até atingir o Oceano Atlântico, impactos ao ecossistema marinho, recifes e corais. Então, durante essa avalanche da lama, a maioria dos peixes morreram e, como resultado, 26 espécies desapareceram. Animais terrestres, mamíferos e anfíbios. E as árvores próximas a esses trechos foram arrancadas pela força d'água ou ficaram submersas. Então, veja, os peixes mortos aí durante o desastre, então a fauna sendo totalmente afetada. A lama também impediu a realização da fotossíntese pelo fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática, e contaminou os peixes e outros organismos. Os rios atingidos ainda tiveram mudanças e diminuição da profundidade e soterramento de nascentes. O solo foi contaminado pela enxurrada da lama, infértil e impedindo o desenvolvimento dessas espécies vegetais.
Então, muitas pesquisas apontam que a restauração da área é impossível, tendo até o solo sido alterado a composição. A biodiversidade foi perdida de modo irreversível, severas consequências ambientais e dependia desses recursos. Então, foi grave, né? Foi grave. 62 milhões de metros cúbicos, 41 cidades atingidas, 19 vítimas fatais, até que não morreram tantas pessoas, né? Graças a Deus. 600 famílias desabrigadas, peixes mortos, vegetação destruída, 1.469 hectares, peixes mortos, 14 toneladas, desemprego, 23,5, processos judiciais contra a Samarco, 22, e previsão de recuperação do dano meio ambiente, 2032. Né? Impacto, portanto, econômico do desastre. Ficaram sem emprego, está proibida até 2015, o estado de Espírito Santo se viu afetado e respondia por 5,8% do PIB capixaba. Né? As cidades do sul do Espírito Santo, como Guarapari e Anchieta, viram sua receita diminuir drasticamente e vários fornecedores perderam seu maior cliente. Ações judiciais contra a Samarco. Aí como é que funciona isso? Vamos lá. Após esse desastre, o MP entrou com uma ação contra as mineradoras pela barragem. Um dos meios encontrados de agilizar esses danos foi criar a Fundação Renova. Essa entidade engloba representantes civis do governo e das empresas mineradoras para encontrar uma solução para a tragédia de Mariana. Em 26 de julho de 2018, um novo acordo foi feito entre as mineradoras e o Ministério Público, mudanças no Conselho da Fundação Renova, produção de laudos técnicos independentes e a constituição de comissões para avaliar o andamento dos programas de recuperação. No entanto, suspende a ação de 20 bilhões de reais que estavam sendo movidas contra as mineradoras no valor de 155 bi. Né? Então, recuperação do Rio Doce. Em 20 de setembro de 2018, foi lançada essa força-tarefa de pesquisa para medir os impactos causados pela contaminação da lama, chamada de Rio Doce Mar, projeto de 24 instituições e a Universidade do Espírito Santo. Coletaram dados para avaliar o nível de intoxicação das águas, sedimentos vegetais dos peixes, e a cada 6 meses serão elaborados relatórios com resultados apontando as possíveis soluções para os problemas encontrados. Então, veja, claro que acontece o dano, nós paramos de acompanhar, mas veja que pós-dano, uma série de coisas aconteceram, né? Então, é importante. Então, vamos lá. Evento, impactos e riscos e efeitos. Então, rompimento da barragem e contenção de rejeitos. Contaminação do rio e sedimentos, contaminação do solo e atmosférica, alteração dos ciclos, vetores, hospedeiros e reservatórios, danos às habitações e infraestrutura e impactos socioeconômicos. Possíveis efeitos, danos para o órgão-alvo, né, sistema nervoso, transtornos mensais, depressão, dermatite, diabetes, diarreias, parasitoses, arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, que é uma dor de cabeça sem tamanho, né? Hipertensão arterial, infecções vias aéreas, asma e ansiedade, né? Então, efeitos aí que acontecem. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, nunca se esqueça que a responsabilidade jurídica não exclui a responsabilidade física, tá? A gente tinha antigamente a teoria da dupla imputação, que tinha que ter a responsabilidade da pessoa física e da pessoa jurídica conjuntamente, né? Então tinha que ser dupla a imputação, isso caiu por terra, hoje não precisa mais estar os dois sendo punidos, tá? Não precisa. Então, quando o crime ambiental é cometido em benefício de uma pessoa jurídica, tanto a empresa quanto a pessoa física que praticou o crime serão responsabilizados. A pessoa física não será responsabilizada caso ela não tenha conhecimento de que estava um crime ambiental a mando da empresa. A lei dos crimes ambientais é a teoria menor da responsabilidade. A lei dos crimes ambientais adota a teoria menor, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando há insuficiência patrimonial da empresa, não sendo necessária a comprovação de fraude e abuso pelos sócios, né? Então, responsabilidade civil, em regra, ela é objetiva, ambiental, civil, né? Independe de culpa. O poluidor é obrigado a indenizar ou reparar esses danos afetados por suas atividades, mesmo sem comprovação da culpa. Existem precedentes que aplicam a teoria do risco integral,
e torna o poluidor responsável por todos os danos de suas ações prejudiciais ao meio ambiente, tá? Então, é integral, todos os danos. A aplicação da pena leva em 3 aspectos, né? A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde e para o meio ambiente, os antecedentes quanto ao cumprimento da legislação e a situação econômica do infrator em caso de multa. Então, são essas 3 vertentes. As penas restritivas podem substituir as penas privativas de liberdades em 2 situações. Crime culposo, a pena é inferior a 4 anos. Essa substituição é considerada adequada para reprovar e prevenir o crime quando culpabilidade, antecedentes, conduta e personalidade e os motivos indicam que essa medida é suficiente. Então, a substituição terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, tá? Terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, portanto, nos crimes culposos é possível essa conversão, é inferior a 4 anos. Então, responsabilidade civil do Estado. Vamos lá. O dever de compensar os danos sofridos por terceiros em virtude de conduta imputável ao Estado, ação ou omissão, assegurando o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Então, veja, fundamento, a teoria subjetiva, que precisa ter culpa, administrativa ou culpa anônima, a objetiva é do risco administrativo e a do risco integral em situações excepcionais. Quais são os requisitos? Na subjetiva, ato, dano, nexo e culpa ou dolo. Na objetiva, ato, dano e nexo causal. Ato e dano independe de nexo causal na integral, tá? Ato, dano, já deu ali, estão presentes esses requisitos, já está presente. Ação regressiva e danos decorrentes de omissão na subjetiva. Regra geral, na modalidade desse risco administrativo, na objetiva, que é a regra do sistema. E temperamentos, excepcionalmente, o risco integral, dano nuclear, dano ambiental e atos terroristas, tá? São as 3 situações que nós temos exceções, né, em que aplicamos a norma do risco integral, tá bom? Bom, então, a responsabilidade civil do Estado, ela impõe à Fazenda Pública, União, Estados, entes políticos, essa obrigação de compor o dano por omissão ou por ato dos seus agentes públicos, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, um outro doutrinador relevantíssimo, ele fala que um dos pilares do moderno do direito constitucional, a sujeição de todas essas pessoas públicas ou privadas ao esse quadro, de tal sorte que a lesão engendra para o autor do dano a obrigação de repará-lo, né? Essa responsabilidade diz respeito à obrigação a este imposto de reparar os danos em decorrência das suas atividades ou omissões, ações ou omissões, né? A matéria também é estudada em outros títulos, como a responsabilidade patrimonial, civil e patrimonial extracontratual do Estado. Bom, a responsabilidade civil do Estado portanto, ela é objetiva, 3 teses norteadoras. A teoria da culpa administrativa leva em conta a falta do serviço e não a culpa subjetiva do agente, né? Para que incorra essa responsabilidade, é necessário que a vítima sofra um dano e comprove a falta do serviço. Então, culpa especial, inexistência pelo seu mau funcionamento ou retardamento, ok? Teoria do risco administrativo. O Estado da causa a seus administrados. O Estado tem a obrigação de indenizar a vítima pelo ato danoso e injusto, não sendo necessário a vítima provar culpa dos agentes ou falta do serviço. Então, para que surja essa responsabilidade, precisa que comprove que sofreu um dano e que ele é injusto. Então, se comprovado pelo poder público, teve culpa, tem a indenização amenizada. Fato, dano e nexo, adotada no Brasil a teoria do risco administrativo. Ok? Regra, portanto, do sistema e do risco integral, dever de ressarcir todo e qualquer ato praticado, culpa ou dolo, e a teoria nunca foi adotada por ser extremista. Excepcionalmente é adotada nas 3 situações, né? Danos nucleares, ambiental e ataque terrorista. Então, é bastante ampla, conforme Antunes, podem ser pessoas físicas e jurídicas. Antunes fala que a responsabilidade ambiental ela é objetiva, antecede a própria Constituição. A responsabilidade civil pelo dano foi estabelecida em nosso ordenamento pela Lei 6938, Política Nacional do Meio Ambiente, né? E que, sem obstar a aplicação dessas penalidades, sem impedir, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades, né? Então, com a promulgação da Constituição da Lei, né, 6938, Política Nacional do Meio Ambiente, para a reparação passou a ser objetiva, não sendo mais necessário comprovar culpa do responsável. Essa acolhida da responsabilidade tem como uma das razões grande parte das agressões de grande repercussão causadas por empresas de grande porte. A teoria do risco-proveito nos parece apontar o principal motivo da introdução dessa responsabilidade, um dos principais preceitos básicos em nível internacional, nas declarações oficiais da ONU, né, Rio 92. Uma consequência importante é a possibilidade de admitir fatores capazes de excluir ou diminuir a responsabilidade, como caso fortuito, força maior, fato criado pela própria vítima, exclusivo ou concorrente, a intervenção de terceiros e a licitude da atividade poluidora. Tá? Então, o CAI relata que essa responsabilidade objetiva pelos danos é a modalidade do risco criado e não do risco integral, o parágrafo 1º do artigo 14, e o autor do evento danoso será responsabilizado civilmente se houver criado o risco que resultou o dano. É importante salientar que no sistema brasileiro, a responsabilidade objetiva ela não resolve os problemas atinentes à ressarcibilidade e degradação, e somente a utilização dessa teoria não é suficiente, tá? Ela não é suficiente porque continuam acontecendo problemas. Essa responsabilidade ela pode ser do poluidor direto e indireto. Quem é o direto? Aquele que efetivamente causa, o indireto é aquele que não aplica diretamente. Essas pessoas poderão poluir por práticas diretas ou indiretas, atos comissivos ou omissivos. Poderá haver poluição direta quando o poder público explorar diretamente uma atividade, como é o caso de exploração do petróleo. E, outro lado, poderá poluir de forma indireta quando for omisso, por exemplo, na fiscalização de uma atividade que explora os recursos, e quando pedir uma licença ambiental irregular. Aqui, no caso, é a indireta, que foi o que nós vimos no caso da Samarco, que tinha parte política, que simplesmente fechava os olhos e não via. Então, é uma obrigação indireta, né? A poluição de forma indireta. Sobre essa responsabilidade do Estado, doutrina e jurisprudência discutem essa natureza. O STJ compreende que, nesse caso de omissão, na fiscalização por parte do poder público dessa atividade, a responsabilidade será subjetiva. Também culpa para alcançar a administração pública. Então, no recurso especial 647.493, ao estabelecer que a responsabilidade civil do Estado por omissão ela é subjetiva, mesmo em se tratando de responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, a oscilação dessa jurisprudência, e qualquer que seja a qualificação, no direito à responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, solidária e ilimitada. Veja, objetiva, solidária, conjunta e ilimitada, até o dano, até se aquilo efetivamente apurado. Nessa decisão, embora a responsabilidade civil do Estado por omissão seja subjetiva ou culpa, há duas exceções. A responsabilidade objetiva do ente público em matéria ambiental, em face desse microsistema, contido no artigo 3º, 4 da Lei 6938, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Responsabilidade penal. Uma infração penal ambiental é prevista. Essa responsabilidade criminal por danos ao meio ambiente, na Lei dos Crimes Ambientais, trouxe à baila a descrição dessas condutas. A responsabilidade penal surgiu de uma reivindicação da comunidade para uma maior repressão às condutas lesivas ao meio ambiente, né? O bem ambiental é essencial ao homem. É um bem jurídico de alta relevância, na medida que a Constituição considera bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, defender e preservar o meio ambiente. Essa inclusão do meio ambiente, no rol desses bens jurídicos, para a ordem resultou na proteção pelo também direito penal. Então, a intervenção penal é o fato de estar em causa a proteção desse bem, digno de tutela, de ser necessário, né? De necessidade de tutela penal, a intervenção penal. Então, além dessa necessidade de proteção à altura do bem, a utilização do direito penal traz maior eficácia em comparação a outros ramos. Então, direito penal ambiental é o meio ambiente que deve ser considerado em toda sua dimensão. Tudo bem, pessoal? Conseguindo acompanhar? Tudo jóia? Tocando? Bora? Teses fixadas pelo STJ. Então, vamos entrar aqui nos julgados, na jurisprudência.
Então, a responsabilidade por dano ambiental ela é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade um fator aglutinante, que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação de excludentes de responsabilidade. Causa inequívoco dano ecológico, quem desmata, ocupa, explora ou impede a regeneração de uma área de preservação permanente, fazendo emergir a obrigação própria terreno de restaurar plenamente e indenizar o meio ambiente degradado, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Então, acompanha a coisa. O reconhecimento não dispensa a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. A alegação dessa culpa exclusiva de terceiro por acidente deve ser afastada, incidência do risco integral e da responsabilidade ao dano, né? É imprescritível a pretensão reparatória por dano ao meio ambiente. Então, veja, tem que acontecer. O termo inicial dessa incidência dos juros é a data do evento danoso, nas hipóteses de reparação dos danos decorrentes de acidente ambiental. A reversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Súmula importante, tá? Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado também em teoria de direito ambiental, importante também. Não há direito adquirido à manutenção da situação que gere prejuízo ao meio ambiente. O pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental, que acarretou a redução da pesca na área atingida, podendo utilizar-se do registro profissional, ainda que concedido posteriormente ao sinistro, e de outros meios de prova que sejam suficientes ao convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade, tá? Dano ambiental é um pressuposto indispensável, né? Dano é toda ofensa aos bens ou direitos protegidos. Dano é o prejuízo causado ao lesar bens juridicamente protegidos, pode ser extrapatrimonial ou moral. Sua caracterização dependerá da valoração dada ao bem jurídico lesado pelo dano e protegido pela ordem jurídica, né? Para a definição do dano, que caracteriza o conceito de meio ambiente. O meio ambiente é um bem jurídico pertencente a todos esses cidadãos, usufruído pela sociedade em geral. Deve ser exercido pelo MP, pelo próprio Estado e pelo cidadão. Então, o meio ambiente foi primeiramente trazido pela Lei 6938, conhecida como Lei da Política Nacional, recepcionada pela Constituição, e tutelar o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Todos têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Reparação do dano ambiental. Existindo um dano, há o dever de repará-lo. É composto por dois elementos: a reparação in natura, ao estado anterior do bem afetado, e a reparação pecuniária, ou seja, em dinheiro. Quando não for possível o retorno ao status quo inicial, recairá sobre o poluidor a condenação por um quantum de natureza pecuniária. Dinheiro, né? Retorno. A doutrina, alguns rumos que devem ser seguidos, como a reparação integral do dano e a lesão material e imaterial jurídica causada. Na tentativa de recuperação desse status, ou seja, da situação inicial, o artigo 225.4, o estudo de impacto, que tem traçar uma solução técnica adequada à recomposição, né? Uma avaliação prévia dos danos e uma posterior reparação. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade, incumbe ao poder público exigir para a instalação de obra ou atividade causadora de significativa degradação, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, veja, o estudo ele tem que ser anterior, ele vai analisar a gravidade, vai ver todos os pontos e vai dar o comando, tá? A primeira lei brasileira foi a 6453 dos danos nucleares, né? Ela, com o advento da 638, traz a responsabilidade objetiva, então, sem impedir a aplicação das penalidades, é o poluidor obrigado, independente, a indenizar ou reparar os danos ao meio ambiente afetados para sua atividade. Então, o MPU e dos estados traz essa legitimidade para a responsabilidade por danos ao meio ambiente. A responsabilidade objetiva significa que quem danificar o ambiente tem o dever de repará-lo, binômio dano-reparação, não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida, não há necessidade que ela apresente risco ou seja perigosa. Então, na esfera ambiental também foi acolhida, as que essas condutas sujeitarão a sanções penais e administrativas, independentemente de obrigação. Adota-se a teoria do risco, então, para a comprovação do dano, basta
a prova do dano e da relação de causalidade entre a conduta e o dano, tá? Então, desastres ambientais no Brasil, trazendo aqui um panorama aos senhores sobre os principais. Em 1963, incêndio florestal no Paraná. Então, uma série de incêndios florestais entre os meses de agosto e setembro causou uma tragédia histórica de 110 pessoas mortas, 10% do território, 128 cidades consumidas por chamas, 20 mil hectares de plantações, né, 2 milhões de hectares devastados, 500 mil florestas nativas e 1,5 milhão de campos e matas secundárias. É muita coisa, né? Além de perdas da vida humana. Foi o pior incêndio registrado no Brasil e um dos maiores do mundo. Antes desses incêndios havia acontecido uma geada forte e a vegetação estava muito seca, o que facilitou a propagação do fogo. Em 14 de agosto, foram noticiados os primeiros focos em Guarabera, Paiquerê e Tamarana. Mais tarde provocou a perda de pelo menos 15 milhões de araucárias. Revelou que o município de Ortigueira teve 90% da área queimada. 70% dessas reservas, né, clabim, celulose, etc. 220 milhões de araucárias foram destruídas. Então, combatendo veio de outros estados, aviões, e cessou com a volta da chuva, tá? Então, gravíssimo. Esse incêndio no Paraná, 63. 1980, Vale da Morte, Cubatão. O jornal americano batizou o polo petroquímico de Cubatão, São Paulo, como Vale da Morte. As indústrias localizadas na cidade de Cubatão despejavam ao ar toneladas de gases ao dia, gerando uma névoa venenosa, que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com deformidades físicas sem cérebros. O polo contaminou a água e o solo, trazendo chuvas ácidas e deslizamentos na Serra do Mar. Então, como Vale da Morte, tá? Em Cubatão, então, que é uma área considerada de muita poluição, tem muito industrial, então é tóxico, o ar é muito sujo em termos de partículas, de gases tóxicos. Incêndio na Vila Socorro. Em 1984, uma falha nos dutos subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina na Vila do Socorro, em Cubatão, São Paulo. Após o vazamento, o incêndio destruiu parte de uma comunidade, deixando quase 100 mortos e pelo menos 500 casas. Césio 137. Em setembro de 87, em Goiânia, ocorreu um dos maiores casos de exposição à radiação no país e no mundo. 2 catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia em um prédio abandonado. Acreditando que o aparelho lhes renderia uma boa quantia de dinheiro, levaram o objeto até a casa de um deles. Então, um aparelho de radioterapia. E posteriormente venderam para o dono do ferro velho. Então, pegaram o aparelho de radioterapia e venderam para o ferro velho. Olha só. No ferro velho, o equipamento foi aberto e um pó brilhante de coloração azulada, fluoreto de césio 137. Sem saber do que tratava, encantado pela cor, o dono do ferro velho levou-o para casa e mostrou para várias pessoas de sua família e amigos. Todas as pessoas que tiveram contato tiveram sinais de intoxicação. Então, veja, a ignorância, né? O desconhecimento gera dano. 2000, vazamento de óleo na Baía de Guanabara, no dia 18 de janeiro de 2000, um duto da Petrobras que ligava a refinaria Duque de Caxias ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu-se. O IBAMA aplicou 2 multas e 50 milhões e outra de 1,5 milhão após o vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Esse vazamento matou praticamente todo o meio ambiente marinho, afetando diretamente a economia. Vazamento de óleo em Araucária. 4 milhões de litros de óleo foram derramados em Araucária, Paraná. 3 multas, totalizando 230 milhões de reais, né, devido aos grandes danos causados nessa refinaria. Vazamento da barragem em Cataguases. Ocorreu um rompimento da barragem de celulose em Cataguases, com vazamento de 520 mil rejeitos de metros cúbicos e soda cáustica. Esses resíduos atingiram Pomba e Paraíba do Sul, prejuízo ao ecossistema e à população ribeirinha. O IBAMA aplicou 50 milhões à empresa Cataguases e à indústria Cataguases de papel. Então, vazamento de barragem em Cataguases, de celulose, né, em Minas, 520 mil metros cúbicos de rejeitos, tá? Rompimento da barragem em Miraí.
Em janeiro de 2007, houve o rompimento da barragem da mineração na região de Miraí, vazamento de 2.280 milhões de metros cúbicos de água argília, bauxita. O nível da água da barragem transbordando os resíduos líquidos. Quase 1/3 dos moradores, mais de 4.000 pessoas. O nível da água em Muraié também aumentou em 4 metros, causando alagamento de 1.200 casas. Multa de 75 milhões da empresa de mineração Rio Pomba Cataguases, né? Barragem de mineração, então, em Miraí também aconteceu um dano grande, tá? Chuvas na região serrana do Rio, em janeiro, em decorrência do elevadíssimo nível de chuvas, uma série de deslizamentos e enxurradas também aconteceram, foram totalizadas 800 mortes, veja, muita coisa, bem mais do que Mariana, né? Não tão grande o impacto, mas humano muito grande. E a região do Vale do Itajaí, também em Santa Catarina, grande enchente com mais de 100 mortes, tá? Então, no Rio de Janeiro, região serrana. Óleo na bacia de Campos, petroleira norte-americana Chevron foi responsável por um derramamento de óleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O IBAMA aplicou 2 multas de 50 e 10 milhões pelo vazamento de 3,7 mil barris de óleo no Campo Frade. Essa manobra, vazamento em 162 km². Essa empresa Chevron, responsável pela perfuração, foi condenada a uma indenização de 95 milhões ao governo brasileiro. Incêndio da Ultracargo, considerado o maior incêndio do mundo, olha só, o maior do mundo. As chamas atingiram tanques de produtos químicos, grandes explosões, até 9 dias. Levou à morte milhões de peixes e afetou a vida local. A Ultracargo foi multada em 22,5 milhões de reais por lançar efluentes líquidos no estuário, na lagoa, etc. Colocando em risco a segurança das comunidades próximas, dos funcionários e de outras instalações localizadas na mesma zona industrial. Rompimento da barragem de Mariana, 2015, nós vimos, né? Maior desastre ambiental da história, a barragem do Fundão, a empresa Samarco, que é o Vale, Mariana, 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos, 18 vítimas, grande impacto, danos de todas as naturezas, chegando até o estado de Espírito Santo. Acidentes na mineração Rio Verde, Nova Lima, mineração no Rio Pomba Cataguases, em Miraí, né? E mineração Herculano em Itabirito, 2014, e agora em Brumadinho. Então veja quantos acidentes no âmbito de mineração, são os maiores. Então veja, uma licença dada indevidamente pode gerar um dano futuro. Paulo Miranda fala, né, desse vídeo, o meio ambiente é como se fosse a sua mãe, depois que morreu não tem outra, e não adianta colocar outra no lugar. Só que por um acaso sua mãe foi assassinada, é óbvio que irá requerer que os responsáveis sejam punidos. E também não querer que uma mínima sensação de justiça aconteça, né? Eu prefiro uma mãe viva, então é muito melhor que ficar remediando e prevenir. Isso a gente não está sabendo fazer. Foi o que eu comentei sobre o aumento expressivo na floresta amazônica, da degradação. Vai chegar um momento que não tem mais mãe natureza, né? Aí não adianta chorar que não tem como, tá? Esses desastres saíram no controle, deviam ser evitados com maior rigidez, as leis ambientais também e os impactos ambientais. Desastre, então, de Brumadinho, em 2019, baixo risco, né? A empresa Vale SA, no Ribeirão Ferro Carvão, na região do Córrego do Feijão, né? A 65 quilômetros de Belo Horizonte. Desastre de grandes proporções, humanitário, industrial e ambiental, mais de 200 mortos e 93 desaparecidos, uma calamidade pública. O presidente da Vale, Fábio Schaftsman, em entrevista, fala nessa tragédia. O dano humano será maior, diferente do rompimento de Bento Rodrigues em Mariana. A tragédia de Mariana é o mais grave ambiental. Nessa perspectiva, um dos autores fala dessa barragem. O geólogo Alex Cardoso Basso afirmou que a tragédia em Brumadinho estará no topo dos maiores desastres com rompimento de barragem de minério do mundo, né, que ultrapassa estava, que foi a maior tragédia nos últimos 34 anos. Então, o Brasil agora está na lista dessas tragédias, e por ser o país com o maior número de mortes, somando até agora 3,
desastres com perda humana ou grave dano ambiental, desde o rompimento da barragem de Herculano em Itabirito, tá? Então, veja, como nós somos um país em que há muita extração de minérios, a probabilidade é maior de acontecer um dano. Então, a Vale informou esse prejuízo de 6,4 bi no primeiro trimestre do ano, após essas tragédias em Brumadinho e Minas. 3 primeiros meses reconheceu que o impacto dessa tragédia foi de 19 bilhões no seu EBITDA, né, no orçamento. Previsões também com a tragédia da companhia de 17,3 bilhões. 9,3 bilhões de provisão para os programas, 7,1 para o descomissionamento ou barragens, 392 milhões de provisão, 400 com outros itens, 1,1 com impacto e 605 com paradas de operação. O último balanço de vítimas foi de 237 mortos e 33 desaparecidos. Então, isso, Mariana, tá? Bem mais mortos do que... Brumadinho, bem mais mortos do que Mariana. Essa receita foi de 31 bilhões nos primeiros 3 meses deste ano. E a Vale registrou o primeiro EBITDA negativo da história em 2,8 bi, né? Desafiador da história, o presidente da empresa, Eduardo Bartolomeu, né? 18,7 bilhões no ano de 2015, uma multa, e a ser desmoçada pela Samarco, 4,4 bi em 2018. Teve um teto de 50 milhões, o IBAMA, que é o órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente, uma multa de 250 milhões, que nós vimos que foi pago só 1%, né? O valor de 50 milhões está estabelecido há muitos anos sem reajuste, é um mal quando esses valores ao longo do tempo vão se perdendo, porque precisa ir reavendo, né? Aumentando, corrigindo. A explosão da plataforma Deepwater também no Golfo do México matou 12 pessoas e poluiu parte dessas águas do Golfo. O habitat, centenas de aves, etc., juntamente com outros gastos correlatos. Com a empresa britânica BP, um montante de 42,2 bilhões de dólares para a reparação dos danos, né? Temos também a questão da responsabilidade por omissão, né? O meio ambiente como patrimônio a ser necessariamente assegurado e protegido e tendo em vista o uso coletivo, proteção dos ecossistemas, proteção das áreas ameaçadas de degradação, a implementação dessa política nacional do meio ambiente, pela 6938, responsabilidade civil do Estado quando se omite ou negligencia no exercício do seu poder de fiscalizar as normas ambientais. 225 caput, parágrafo 1º, né, e artigo 2º, 1 e 3, 4 da Lei de Política Nacional. Então, o STJ fala que em matéria de proteção há essa responsabilidade civil do Estado quando há omissão do cumprimento do seu dever de fiscalização, né, por ser determinante para a concretização ou agravamento do dano causado ao poluidor. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Estamos tocando aqui, mas está caminhando. O poder e dever, portanto, de fiscalizar é solidário. No caso de omissão, o dever de controle e fiscalização é solidária e de execução subsidiária com ordem de preferência. Essa responsabilidade solidária de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como o devedor reserva, ser convocado a quitar a dívida caso o degradador original, direto ou material, não o faça. Então fica como soldado de reserva, por isso que é subsidiária. Por incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento dessa prestação, assegurando o direito de regresso com a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, pessoal, acabou que deu certo de ver todos os slides. Olha, nem eu pensei que tivesse mais e acabou que deu certo. Bastante coisa, né? Eu acho que eu falei, procurei ser rápido por conta do tempo, não fizemos intervalo, fomos numa toada só, mas acredito que aos colegas aí, aos alunos, seja muito bom o conteúdo aqui, muita coisa.